Olá a todos, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa plataforma VetSign. Eu vou falar para vocês hoje, na palestra de hoje, sobre o que a gente espera do futuro da nefrologia e da urologia veterinária. Queria agradecer primeiro à plataforma pelo convite e aí falar que eu estou à disposição para vocês. Inclusive, eu já vou dizer aqui, mas eu vou falar no final de novo sobre o nosso Masterclass de nefrologia. Então, estão todos convidados na plataforma a seguir a nossa Masterclass e no final eu falo melhor sobre isso. Quando a gente vai falar de nefrologia e urologia veterinária, principalmente no futuro, aqui eu já trouxe para vocês. Antigamente, o que a gente pensava no futuro? A gente via um filme e aí pensava nos Jetsons, carros voadores. Em 2000 iam ter carros voadores, os prédios iam ter robôs por aí. Não é nada disso que a gente vê. Então, o que eu tentei trazer para vocês, eu acho que vai ser algo de um futuro próximo e não nada muito tecnológico que seja muito aquém da nossa realidade, tá? Então, quando a gente pensa em futuro de nefrologia e urologia veterinária, o que a gente está querendo, na verdade? A gente está querendo pensar que a gente vai conseguir tratar melhor essas doenças. Então, na parte de diagnóstico, a gente está pensando em marcadores de lesão renal precoce para evitar que você tenha uma lesão grande no órgão que não dê mais tempo de você tratar. E você também está procurando, provavelmente, medicamentos que sejam mais eficazes e que você controle doenças que você não conseguiu controlar. Eu acho que é isso que a gente trouxe para vocês aqui. Então, se a gente parar e pensar na medicina, o que a gente fica vendo em filme é aqueles Minority Report da vida. E não acho que não é muito isso que a gente quer, que eu trouxe para vocês e que eu queria que vocês saíssem daqui com uma visão de que existe coisa que é um futuro e que é um futuro muito próximo, tá? Bom, quando a gente vai começar a falar de biomarcadores, a gente tem alguns biomarcadores que já são usados, mas que não são em rotina, por isso que eu trouxe para vocês. E tem alguns marcadores que eu nem coloquei aqui na lista, mas porque são muito futuristas e eu acho que a gente ainda não vai usar. Então eu vou falar para vocês individualmente de cada um deles, mas eu vou falar de clearance de inulina, o NAG urinário, de cistatina C, de enzimúria, que a gente chama, e o SDMA, que hoje o SDMA já é nossa rotina, inclusive, né? Então é um futuro que já está aí mesmo. Então vamos lá falar do clearance de inulina. O que é a inulina? É uma substância exógena, tá? A gente vai aplicar ela na veia do paciente e a gente vai coletar urina e sangue dela e vai fazer as medidas seriadas de inulina, ver as concentrações que tem no sangue e na urina. Com isso, a gente consegue estimar qual é o clearance, o quanto esse paciente está filtrando desta droga, tá? Então, assim, a inulina é ótima para marcar filtração glomerular. Só que ela é muito trabalhosa, porque a gente tem que coletar o sangue e urina. A gente aplica na veia e aí coleta com 30 minutos sangue e urina, com 60 minutos sangue e urina, com 24 horas sangue e urina para ver o clearance. Então eu vou mostrar para vocês, essa é uma imagem cedida por uma amiga minha pesquisadora, né, do projeto dela de mestrado, só para vocês verem em ratos como a gente faz isso. Né? Em ratinho, a gente expõe aqui o coração, quase, canula e vai aplicar na veia aqui a inulina. E aí daqui a gente coleta, na verdade, com ratos com intervalo mais curto. E aí também expõe a bexiga deles, tá? Então são sinais fortes, ainda bem que todo mundo que está aqui é veterinário. Então aqui esse é o modelo de pesquisa, depois infelizmente os ratos são sacrificados. Então aqui a gente vê a bexiga exposta, aqui também exposto ao acesso dele. Então a gente aplica a inulina e vai coletando sangue e urina e vai fazendo a comparação e vendo se tá, como é que esse rim está filtrando. Só falando da inulina, a gente usa muito em pesquisa, né? Mas na rotina é inviável a gente pegar um paciente e falar, olha, vem aqui paciente por enquanto, né? Do jeito que é feito, mas pegar o cachorro de um tutor e falar, olha, ele vai ficar aqui 24 horas comigo que eu vou fazer sangue e urina dele pareada, seriada, depois que eu aplicar esse remédio na veia. E aí a gente acaba usando gaiola metabólica para isso, mas a gente acaba, talvez está se criando um modelo aí matemático que a gente consegue fazer em 2, 3 dosagens ao longo do dia
e a gente tem um bom resultado. O problema é você não deixar o cachorro fazer xixi em 5, 6 horas, ou você coletar e tá sempre ter a amostra disponível naquele horário, né? Bom, outra enzima que eu vou falar para vocês é o NAG urinário. Eu não vou pronunciar para vocês o nome aqui, mas eu vou deixar, aqui está o nome da enzima, então que é, eu vou tentar, vai, é a N-acetil-BD-glicosaminidase, tá? É um trava-língua, e isso já é usado, né, em pesquisa e acaba sendo usado em humanos. Então, aonde está essa enzima? Essa enzima ela está dentro dos túbulos renais. Então, se a gente tiver os túbulos renais aqui, essa enzima está na parte interna dos túbulos. Quando você tem uma lesão renal, né, uma lesão tubular, a célula morre, libera essa enzima, o NAG, e o NAG vai para a urina. Então, quando a gente usa essa medida, a gente está usando fatores de medicação que estão fazendo lesão tubular, e aí você consegue coletar ele na urina e dosar isso, ou seja, pacientes que estão em UTI, que estão tendendo a lesões tubulares, né, porque a injúria aguda, ela tende sempre com a necrose tubular aguda. Então, se o túbulo vai necrosar, aí essa enzima vai aumentar na urina. E se a gente está usando drogas que são nefrotóxicas, por exemplo, amicacina, gentamicina, aí a gente poderia fazer uso dessas enzimas na urina, medir, está em tratamento e vai medindo o seriado para ver se vai aumentando. Se estiver aumentando a enzima, ou seja, você está tendo um aumento de lesão tubular, aí é preciso rever seu protocolo. Tá? Em humanos acabam usando muito em UTI, então o paciente que está internado ou usou contraste ou vai fazer alguma cirurgia cardíaca, eles acabam usando o NAG urinário para acompanhar esse paciente. Então antes de entrar em cirurgia, faz o NAG urinário, entra em cirurgia, depois da cirurgia vai avaliando e vendo o que acontece com essa enzima de excreção renal. Vou falar que é excreção renal porque ela vai ser dosada na urina, tá? Mas ela não é realmente excretada no rim. Ela é lesão tubular. A cistatina C, eu acho que a cistatina C é um grande marcador que vai entrar em rotina muito em breve. Então, o que é a cistatina C? O organismo inteiro produz cistatina, todas as células musculares produzem cistatina. Só que a cistatina é uma molécula pequenininha. Então, ela passa pelo glomérulo livremente e quando ela chega no túbulo, o túbulo destrói ela. Então, assim, ela é filtrada pelo glomérulo e ela é metabolizada no túbulo contorcido proximal. E aí não tem, basicamente, cistatina C na urina, tá? Só para vocês terem ideia. Mas, se no sangue a cistatina C estiver aumentada, significa que meu túbulo não está, meu glomérulo, desculpa, não está filtrando bem. Então, a vantagem é que ela é um bom marcador de filtração glomerular. E a desvantagem é que a gente ainda não conseguiu uma boa padronização na veterinária. Então, por isso não é usada ainda como rotina. Aqui só para vocês eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo. Vou me afastar aqui só para vocês verem. Essa é a molécula aqui da cistatina C, tá? Vou voltar. Deixa eu me voltar para o canto aqui. Bom, a cistatina eu acho que vai ser bem legal quando ela entrar em rotina, porque a gente vai ver filtração glomerular. GGT urinária. Então, o que a GGT urinária é? A gente já tem a GGT no sangue, que é aquela enzima hepática, e a GGT, na verdade, o que acontece? A GGT é uma molécula grande, então ela não passa pelo glomérulo para ser ultrafiltrada, então ela não sai na urina. Então, a GGT de fígado não passa na urina. Porém, no túbulo contorcido proximal, se a gente pensar o túbulo aqui, no túbulo, dentro das células tubulares existe GGT. Então, se o túbulo está tendo alguma lesão, as células estão morrendo, elas estão descamando e o seu conteúdo está indo para dentro da luz tubular. Então, vai sair essa GGT que estava dentro da célula do túbulo e vai cair dentro da luz tubular. E isso vai aumentar a concentração da GGT na urina. Então, basicamente, a ideia é essa. Ela é um marcador de lesão tubular, tá? Então, a GGT é presente no tubo contorcido proximal e na alça de Henle, e a vantagem é que ela é de baixíssimo custo, seria igual a dosar um bioquímico. Também a gente usa isso em pesquisa quando vai usar gentamicina, amicacina, drogas que são nefrotóxicas em pacientes. Então, todos os trabalhos, quando você procura GGT urinária, geralmente eles estão relacionados com a padronização, com o uso com alguma droga que você sabe que é nefrotóxica de ação tubular.
Até o pessoal, o professor Júlio da UFMG, que é um dos grandes estudiosos dessa enzima aí, e eu acho que é uma enzima que tem um grande futuro e que está também na medicina voltando a se falar dela, principalmente em pacientes de UTI. Então, eu acho que é um futuro, daqui uns 4, 5 anos, isso vai estar bem legal. A desvantagem é difícil padronizar a técnica, mas seria um exame igual você dosar a sua GGT da sua clínica, você teria só que testar em vários pacientes, dosar nos rígidos, dosar nos doentes, ou dosar naquele que você vai começar o tratamento e depois dosar sempre sequencial para você ter ideia do que está acontecendo. E o SDMA, hoje o SDMA nosso já é rotina, né? A maioria dos lugares faz SDMA, como a gente aqui fala para o Brasil inteiro, tem lugar que não faz. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho mais do SDMA. Então, o que significa SDMA? SDMA esse eu vou falar porque esse é mais fácil. É a dimetilarginina simétrica, tá? Teoricamente, ela não sofre influência por massa muscular, diferente da creatinina. E o SDMA ele aumenta em 45% de lesão renal, então quando eu tenho um rim que já tem 45% de lesão, a minha creatinina não aumentou ainda, mas o SDMA já aumentou. E deixa eu também me pegar aqui e jogar aqui para cima, para não atrapalhar para vocês verem. Tá? Então seria um marcador precoce de lesão renal. E o SDMA é de exclusiva eliminação renal. Já falei que não sofre influência com a massa muscular, então assim, a creatinina, só para vocês terem uma ideia, quando a creatinina chega em 2, eu já tive 70% de lesão renal. E o SDMA, teoricamente, com 45% de lesão, ele já estaria aumentado. Para quem é estudioso de felinos, tem alguns trabalhos não mostrando uma correlação boa entre a creatinina e o SDMA dos felinos, né? Então, existem alguns estudos que são controversos com o uso do SDMA em felinos, mas a gente segue um guia, que é o Guia Internacional de Nefrologia Veterinária, que é a IRIS. E a IRIS incluiu o SDMA em 2019 na classificação do doente renal crônico. Então, a gente, com base nesses artigos, a gente usa o SDMA, tá, para classificar. Se é contra, se é a favor, aí não cabe muito aqui na palestra a discussão, mas eu acho que ele é um bom marcador, né? Lógico que ainda precisa de muito mais estudo, mas existem algumas ressalvas que, por exemplo, por que ele não é usado na medicina, porque ele já caiu em desuso, e na veterinária ele está sendo um novo modelo. Então, pode ser que lá na frente ele também caia em desuso, mas por enquanto a gente já tem e usa. Aqui eu peguei do próprio site da IRIS para mostrar para vocês, né? Então aqui que foi a inclusão dele, falando aqui ó, modificação de 2019, e está falando que foi utilizado, aqui mostra só a inclusão do SDMA. Eu peguei também essa tabela para mostrar para vocês, é do próprio site da IRIS, vocês conseguem baixar lá, é de graça e pode entrar. Então o SDMA ele fala que é até 14 quando você dosa em algum lugar, mas eles consideram para cão menor de 18, tá? Como um doente renal estágio 1. E aqui são outros estágios, no estágio 2, e no estágio 3 e no estágio 4. Aí aqui vale uma ressalva para vocês, no estágio 4 de doença renal crônica, tá? Se a gente está falando que a creatinina aumenta com 70% de lesão renal, e no estágio 4 a gente tem uma creatinina acima de 5 nos pacientes, o que isso significa? Que eu tenho muito pouco rim funcionando, certo? Isso num paciente crônico. Então, e é só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem esse estágio renal 4, né, de doença renal crônica, a gente tem aí no máximo uns 10% de rim funcional. Vale a pena eu fazer um SDMA desse paciente? Então aqui é só uma provocação para vocês, mas eu acho que não vale a pena. Meu ponto de vista é, se ele só tem 10% de rim, e eu vou dosar uma molécula que é precoce, na verdade ele já tem uma doença tardia. Então, SDMA não deve ser utilizado. É lógico que no laboratório, o laboratório quer que todo mundo faça todo o exame, quanto mais exame fizer, melhor é para o laboratório. Mas eu não faço, então, o SDMA em paciente que eu já sei que ele tem 3 de creatinina. Então, para mim, ele não me diz nada mais do que eu já sei, tá? Na verdade, assim, a gente sabe que o SDMA também é uma molécula pró-inflamatória. Então, se você quiser saber se o paciente está inflamando mais, teoricamente o SDMA dele dá alto. Mas se ele é um doente renal agudo, se ele é um doente renal crônico que não está bem,
não é fazer o SDMA que vai ajudar esse paciente, tá? Eu acho que aí a gente cabe um pouco a gente saber os conceitos de proporção do que serve a doença, como funciona a doença e se vale a pena a gente fazer ou não, tá? Aí entra em critério de cada um de avaliação, mas minha recomendação é eu não acho válido fazer em pacientes que estão numa fase muito avançada da doença, porque aí a creatinina já está de bom tamanho. Aqui só para mostrar para vocês, essa é outra imagem também da íris, então seria basicamente como o SDMA funciona. Essa é uma imagem um pouco antiga, então o SDMA aqui ainda está 14, tá? Mas basicamente ele mostraria que esse paciente ele é pior do que ele realmente é. Mas isso a gente já consegue prever com os outros exames. E isso aqui é o up-to-date que tem, por enquanto, né? Que eu acho que isso é muito legal, isso já existe nos Estados Unidos, eu acho que isso vem para o Brasil até 2021, né? Que é a inteligência artificial. Então, o pessoal pegou 150 mil gatos, isso é muito legal, e fez vários estudos conforme o peso, ureia, creatinina, densidade urinária, massa muscular e idade, e aí eles criaram um algoritmo de inteligência artificial que você fazendo exames pareados desse gato, você consegue ter até 95% de eficácia de saber se esse paciente vai desenvolver doença renal crônica em até 2 anos. Então isso é muito legal. Então aqui é o artigo para mostrar para vocês, depois quem quiser dar uma lida. Então é um software que junta os dados, todos os dados do paciente e vê se ele vai desenvolver doença renal crônica. Eu vou me descer de novo para não atrapalhar vocês aqui. Pronto. Então assim, para mostrar para vocês que a gente tem coisa muito moderna vindo aí, né? Então a gente está tentando trazer para o Brasil essa tecnologia que eu acho que isso vai ser muito legal. Imagina você ter um paciente e daqui 2 anos você já descobrir se ele vai ser doente renal ou não. Isso é muito legal. E quando a gente pensa em tratamento, a gente tem tratamentos que podem ser medicamentosos, que eu trouxe para vocês de remédios que estão entrando agora na veterinária, né, e eu acho que eles vão crescer ainda mais. A terapia celular, que é com célula-tronco, e o transplante renal, que todo mundo me pergunta. Então, pensando em urologia do futuro, eu trouxe o transplante renal para vocês. Então, o que a gente usa normalmente para tratar anemia? Né? Para tratar anemia no doente renal crônico, além do ferro, claro, a gente usa hormônio, que é a eritropoetina. Então, aqui eu trouxe para vocês a dose normal do que é o hormônio, né, que é a eritropoetina normal, e de futuro, o que a gente tem é a nova eritropoetina do futuro, é a darbopoetina. Ela tem mais ligação, então ela, teoricamente ela tem uma vida maior e ela é mais eficaz. O problema é o custo, tá? Hoje ela ainda é muito cara, ela está na base aí de uns 2, 3 mil dólares, então quando a gente vai falar isso no Brasil, dependendo da cotação do dólar, isso é um valor absurdo, né? Mas eu acho que em alguns anos isso daqui vai ser muito mais rotina para a gente, porque eu acho que vão começar a baratear o custo, produção nacional, e aí a gente consegue trazer isso para a nossa rotina. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente faria ela uma vez por semana nos pacientes, diferente da eritropoetina normal, que a gente faz 3 vezes na semana e depois entra num plano de tratamento de fazer uma vez por semana e a cada 15 dias e aí parando. Né? Mas a darbopoetina, por ser mais potente, a gente usaria ela uma vez por semana com uma maior eficácia. Tratamento de proteinúria, né? O que a gente tem de novo é o telmisartan. O telmisartan está começando no Brasil. Nos Estados Unidos a gente teve um dia num congresso que eu fui ano passado só falando, um dia inteiro falando de telmisartan. Ele ainda precisa de mais estudos, mas ele tem para pacientes felinos, eu acho que ele vai ser uma grande revolução para tratar proteinúria e hipertensão junto, tá? Quando o paciente tem os dois associados, o telmisartan é uma boa droga aí para a gente ter como tratamento. Então aqui, esse é o remédio dos Estados Unidos aqui, a imagem que eu estou mostrando para vocês, deixa eu apontar aqui, tá? O Micardis. E aqui é o trabalho mostrando para vocês do telmisartan aqui, tratamento
de proteinúria. Esse trabalho é em cães, mas hoje em gatos a gente tem bons resultados. Talvez a dose só tenha que ser um pouco maior do que a que está prescrita na literatura e na bula do próprio remédio daqui, né? Mas eu acho que para proteinúria talvez ele seja um bom up-to-date aí para a gente tratar. E aí quando a gente fala de terapia celular, eu estou falando de célula-tronco, existe uma discussão muito grande em qual é o tipo de célula-tronco que a gente tem que usar. Se a gente tem que pegar essa célula-tronco do nosso próprio paciente ou de algum outro paciente, esse é o primeiro ponto. Qual é o melhor tipo de célula-tronco, né? Se é célula-tronco de tecido adiposo, se é de polpa de dente, e qual é a melhor via de aplicação. Então, se é para aplicar na veia, se é para aplicar na artéria renal, ou se é para aplicar embaixo da cápsula renal. A gente ainda não sabe tudo isso. Eu acho assim, só uma crítica ao nosso modelo de veterinária as empresas vendem a célula-tronco, querem vender para todo mundo como a cura de tudo, e não é assim, né? A gente vai banalizar uma coisa que é muito legal. Então, assim, tem que olhar com muito cuidado. Eu vejo hoje muito veterinário falando que é especialista em célula-tronco porque fez um curso de um fim de semana de célula-tronco que uma empresa vendeu para ele. Então, isso não torna ninguém especialista. Né? Especialista é o cara que estuda muito sobre aquele tema, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado com aquilo, e o cara às vezes nem se acha inteligente que sabe tudo sobre o tema e continua estudando. Então não é um curso de fim de semana, esse curso te capacita para aplicar célula-tronco num paciente. Agora, você ser um especialista sobre aquele assunto, ele demanda muito mais tempo e muito mais conhecimento e dedicação, tá? Então eu fui estudar célula-tronco porque uma cliente minha queria aplicar célula-tronco num paciente e eu acabei depois caindo num laboratório de célula-tronco na medicina com transplante renal que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente. Mas eu não sou especialista em célula-tronco, eu me considero um nefrólogo, eu estudo nefrologia e urologia veterinária. Então também não sou especialista porque especialista tem que ter título. A gente não pelo colégio não tem título de especialista em nefrologia e urologia veterinária, tá? Então, fazendo essa ressalva, vamos voltar para a célula-tronco aqui. Então, a gente ainda não sabe qual é o melhor método de aplicação, quantas células você aplica, né? Tem laboratórios que fazem uma boa célula-tronco veterinária, agora tem laboratórios que eu não sei nem se tem célula-tronco ali dentro daquela seringa que ele vende para vocês. Então, tomem muito cuidado, esse é o primeiro recado. Eu vou mostrar para vocês como a célula-tronco funciona, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é como funciona essa célula-tronco. Você tem uma célula aqui que está doente, então ela está aqui tremendo, porque ela está morrendo. A célula-tronco ela vai vir chegar perto dela e vai doar os nutrientes para essa célula que está morrendo. Então ela vai funcionar como um Gatorade, basicamente. Então ela vai doar as enzimas dela, fala, já que você não está conseguindo aqui, que você está tremendo toda, você não está conseguindo fazer suas enzimas, eu vou te doar essas enzimas, agora você não precisa fazer mais enzima, se preocupa aí em parar de tremer. Basicamente é isso. Então, o que a célula-tronco faz, ela doa, a gente chama isso de efeito parácrino, tá? Ela doa os microRNAs dela para a célula que está afetada. E aí essa célula consegue viver um tempo maior. Basicamente é isso. Antigamente a gente achava que você ia aplicar a célula-tronco na veia, isso ia chegar lá no rim e se transformar num rim novo, num néfron. Esquece. Isso aí a gente já provou que isso não funciona e que isso nunca vai funcionar. Aí existe a engenharia de órgãos, que é para tentar fazer um órgão através de colocando tipos específicos de célula-tronco, células já diferenciadas, tipo a célula de tubo para formar tubo, célula de glomero para formar glomero. Agora, você aplicar célula-tronco na veia e achar que isso vai virar um rim novo, não vai. E antigamente o que acontecia? Como as células não eram diferenciadas, se aplicava e aumentava a incidência de neoplasias, porque se aplicava qualquer coisa na veia de um paciente, em qualquer modo de aplicação, e você acabava, óbvio, podia levar uma célula neoplásica para dentro ou induzir. Então aqui é só para mostrar para vocês alguns artigos. Hoje em humanos tem mais de 100 clinical trials em desenvolvimento, né, em estudo nos Estados Unidos e no mundo, e aqui a gente tem na veterinária um N muito mais baixo, as pessoas fazendo um negócio muito, de uma forma muito irregular, né? Existe até professores da USP que estão envolvidos junto com o CRMV para tentar barrar esse tipo de uso indiscriminado, tá? Então, assim, o que a gente tem que ter é muito conhecimento para usar. Não saiam oferecendo isso sem estudar muito para o seu paciente.
Então aqui é só para vocês terem uma ideia, esse é um trabalho, o N é baixo, mas pegou 2 cães sadios e aplicou na artéria renal célula-tronco. E aí o que causou? A célula-tronco causou inflamação, necrose e falência renal. Então em 2 pacientes saudáveis. Aqui esse é o trabalho falando de célula-tronco autóloga ou heteróloga. O que é autóloga? É do próprio paciente. Então eu pego a minha gordura, faço o célula-tronco dela, tiro as células-tronco dela, prolifero essas células-tronco e aplico em mim mesmo, do que eu pegar as células-tronco de uma outra pessoa e aplicar em mim. Mas a célula-tronco hoje a gente já sabe que ela não tem problema de você pegar de um paciente e aplicar no outro. Ela não causa uma resposta imune, tá? Então aqui falou que a célula-tronco autóloga pode ser usada. Eu acho, deixa eu só ver se esse é o artigo que eu... Acho que não, acho que é o próximo. Aqui. Esse artigo, ele fala que pode ser usado em rim, né, como tratamento de doença renal crônica, que é mais uma droga no arsenal de tratamento de doença renal crônica, tá? E aí uma coisa que era muito interessante, tem um trabalho que eu não trouxe para vocês, mas dá para vocês depois pesquisarem, que um italiano pensou. Por exemplo, no rim já existe as células-tronco, a gente já nasce com células-tronco. Aí se você está doente renal crônico, por que a célula-tronco não ativou? Aí ele pensou, se eu já tenho célula-tronco no rim, por que eu preciso aplicar outra célula-tronco se a de lá não se liga e ela não começa a trabalhar? Aí o que ele começou a fazer? Ele pegou só o meio onde as células-troncos são produzidas e vivem e começou a aplicar na veia dos pacientes e estudar o resultado conforme as que ele aplicava a célula-tronco. Ele achou uns resultados muito parecidos. Então, será que é a célula-tronco mesmo que está fazendo alguma coisa? Ou é o meio específico que a gente aplica lá, que estimula a célula-tronco do rim a produzir mais células? Então são vários questionamentos que a gente tem que ainda não estão respondidos para a gente sair aplicando num paciente, né? Então tem uma pesquisadora que eu conheço que ela pega só as microvesículas da célula-tronco, então ela pega só o Gatorade pronto e aplica na veia do paciente, renal também, para ver se isso faz diferença, se vale a pena aplicar só a célula-tronco ou aplicar só o Gatorade já pronto para as células, tá? Esse é um estudo que foi feito em felinos, com 8 gatos, aí isso aqui é publicação veterinária, com duplo cego, placebo, randomizado. Isso é um estudo bem legal, e ele fala que num tempo curto não teve diferença nenhuma entre usar e não usar a célula-tronco, pelo tempo do estudo. Mas é um estudo bem feito, esse é um estudo bem desenhado, então isso é um artigo legal para depois quem tem interesse em célula-tronco ler e ver como ele é feito. E aí o que a gente tem? Na parte de transplante renal, a gente ainda sabe muito pouco na medicina veterinária. A gente tem hoje 100 gatos transplantados no mundo, né, aproximadamente, e no Brasil a gente tem 100 mil pessoas transplantadas, ou seja, a gente ainda não sabe nada do transplante renal. O que a gente sabe é difícil você arrumar um bom marcador, um bom doador. Para a gente arrumar um bom doador, você tem que fazer um painel genético dele, e aí você conseguiria pegar o rim de um paciente e colocar no outro. E aí, porque na verdade a técnica em si não é difícil. O que é difícil é você fazer esse rim que você colocou, o enxerto que a gente chama, durar no paciente, sem causar problemas. E a gente sabe ainda que tem um alto custo. Só para vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos um transplante renal sai próximo de uns 25 a 30 mil dólares lá, tá? E quando você vai pegar um gatinho que vai ser doador, você vai adotar ali no abrigo, e aí você é obrigado a cada 3 meses levar esse gato, você é obrigado a adotar o gato, que é o doador, e você a cada 3 meses tem que levar ele no veterinário para ser avaliado, senão você é preso. Porque na teoria, pelo estágio da íris, se você tem um doente renal crônico, se você for um doente renal crônico estágio 1, por exemplo, você só tem um rim. Se você já tiver um rim, você só tem 50% de massa renal e você já é doente renal crônico. Então, teoricamente, você pegou um gato que era saudável, tirou um rim dele e pôs no outro gato. Então, esse aqui já era crônico, continua crônico agora com um rim a mais. E esse que não era, virou crônico. Então, agora você tem 2 pacientes doentes renais crônicos. Esse é um ponto de vista moral do transplante renal em animais, tá?
Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do meu passado na pesquisa, só para ver aqui ó, como eu era novo, sem cabelo ainda, já era formado, tá? Sem barba, fazendo transplante renal em rato que a gente estudava no laboratório da medicina. Então o que a gente fazia? A gente tirava o rim do ratinho, né, subtraía esse rim, injetava a célula-tronco no próprio rim. Então aqui injetava a célula-tronco. Vou mostrar um vídeo para vocês. Só um segundo, gente. Aí. Então aqui a gente injetava a célula-tronco no rim do paciente, né, depois que tirou. Então a gente vê o rim branquinho aqui. Vou mostrar para vocês o rim branco e aqui a artéria renal. Então estou injetando célula-tronco, isso aqui é uma seringa de insulina e um catéter 24. Aí depois recolocava o rim e suturava e via a perfusão, soltava os clampos para ver a perfusão renal. Então aqui, ó, o rim branco, sempre sangra um pouquinho, e a gente vai ver, começar a ver a perfusão renal acontecer ali no rim. Então, aqui a gente usa nylon microscópio cirúrgico e nylon 10-0. Aí a gente depois seca esse sanguinho, sempre vaza um pouquinho. E aqui é o rim pós cirurgia, a gente vê aqui, ó, sutura na artéria renal, aqui embaixo na veia renal, tá? Isso era o que a gente fazia, a gente estudava o modelo de rejeição, se esse rim com célula-tronco ia durar mais tempo ou menos tempo nesse ratinho, né? Então, existe um modelo que a gente chama de... Vários modelos de ratos tem, né? O Lewis, para o Lewis é o modelo de rejeição crônica, o Lewis para o Dark é o modelo de rejeição aguda, né? Então a gente aplicava o célula-tronco e testava se isso daí ia fazer esse rim viver mais tempo ou não. E aí no modelo agudo a gente não tinha uma resposta tão boa, porque é tão aguda a reação que não dava tempo da célula-tronco, mas nos crônicos ajudava e aumentava um pouco a sobrevida desse rinzinho transplantado. Gente, o que eu tinha para falar para vocês de futuro de nefrologia era isso. Aqui é uma brincadeira, né? Eu espero que vocês não me considerem. Eu nem sei se todos sabem o que é isso. Esse é o filme do De Volta para o Futuro. E aqui é o Dr. Brown, que é o de óculos, e o Martin, né? Então o Dr. Brown vem do futuro e o Martin fica com aquela cara de... O que esse cara está fazendo, esse louco? Eu espero que vocês não tenham tido essa impressão com a minha apresentação. Queria agradecer a vocês, aqui está o meu e-mail, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a plataforma pela oportunidade de poder falar para vocês, de levar conhecimento. E eu tenho alguns recados, porque eu sempre esqueço de dar os recados, e eu até anotei aqui para não esquecer. Então assim, ó, desculpa, já finalizei aqui a apresentação, mas deixa eu só voltar. Então, o que a gente tem de recado para vocês lembrar que tem a Masterclass, tá, em nefrologia, pela plataforma da VetScience, são várias temporadas. Essa primeira temporada é um apanhado geral, são 4 ou 5 episódios de 20 minutos, vocês conseguem ouvir aonde vocês quiserem, e aí depois disso a gente vai fazendo outras temporadas com temas mais específicos. Então tem um dia lá que é só com uma nutricionista veterinária, a gente vai conversar sobre doença renal e nutrição. No outro dia, no outro episódio, a gente vai falar de algum marcador específico, sei lá, sobre cistatina C, outro de proteinúria. Então sou eu e alguns outros veterinários, nefrologistas, convidados, nutricionistas, são grandes nomes do mercado veterinário também, fazendo tipo, ou tem podcast, ou é entrevista, então cada episódio é de um jeito, e trazendo sempre algo de nefrologia e urologia para vocês, um pouco de conhecimento aí. Então eu espero todos vocês lá, estou agradecendo mais uma vez a presença, só podia agradecer a presença de todos vocês, a plataforma, e eu espero ver vocês lá, e sigam, por favor, me sigam nas redes sociais, a VetScience também, a minha empresa nas redes sociais, que é o que a gente acaba gerando conteúdo para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Então um abraço a todos, tenham uma ótima semana.